Pronto, pessoal. Hoje, iniciando mais uma disciplina, né? Disciplina de evangelhos, né? E depois do Pentateuco, aqui estamos nós agora, começando esse novo livro, né? Aqui, ó, livro de evangelhos, os evangelhos. O nosso curso, ele é um curso básico, né? Então, há muitas questões a serem discutidas dentro dessa disciplina, por exemplo, que é a disciplina de, de evangelho, mas nós não teremos aqui muito espaço para isso, né? Até porque, como eu disse, o nosso curso ele tem uma proposta de ser um curso mais básico, né? Claro, isso não impede de nós discutirmos alguns aspectos, principalmente no que diz respeito às partes de fonte, enfim, coisas essas que são importantes para para nós entendermos, principalmente, o, alguns detalhes dos evangelhos, tá bom? Então, dito isso, eu quero começar aqui com vocês dizendo ou respondendo aquelas perguntinhas que nós sempre fazemos, né, a, em relação ao nosso conteúdo aqui. Então, na aula de hoje, possivelmente nós vamos ficar aqui abordar esses temas, que são aí os dois primeiros textos, né, os dois primeiros capítulos, notas introdutórias, enfim, e muitas outras questões importantes aí no Evangelho de Mateus, tá bom? Mas, antes de adentrar no quesito, no que diz respeito, né, a, ao que é o Evangelho, enfim, a palavra Evangelho, né? E a palavra Evangelho, ela é muito interessante, por quê? Porque quando nós vamos compreender, a partir do contexto histórico, o que vem a ser Evangelho, nós percebemos que os Evangelhos, eles não são, propriamente dito, uma biografia de Jesus, como nós estamos acostumados, como nós ou alguns pregadores, eles costumam dizer, né? Mas, tá, da onde que vem essa ideia de evangelho, né? O porquê que, que os escritores usaram essa palavra para designar ou chamar os seus escritos de evangelho, né? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa muito interessante, né? Ó, calma aí. Aqui. Opa, cadê? Pronto. Vocês estão enxergando aí, né? O Paulo Amo, no seu livro E Deus Falou na Linguagem dos Homens, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que a palavra evangelho, ou no grego evangelion, que quer dizer boas novas, a priori foi usado para comemorar o nascimento do imperador Augusto, que era considerado, né, o, vamos dizer assim, que foi considerado um evento importante, né? Então, quando nós falamos de boas novas,
dentro do contexto em que os evangelhos foram escritos, nós estamos falando do quê? Estamos falando de uma boa nova. E qual que é essa boa nova? Essa boa nova, automaticamente, seria o nascimento de Cristo. Então, os evangelhos em si, eles não têm a proposta de ser uma biografia de Jesus, mas a partir do contexto histórico, do significado, e de como era usado a palavra evangelion, né? Dentro do contexto em que o Novo Testamento é desenvolvido, nós percebemos que Mateus, Lucas, Marcos e João, eles escolheram esse título, né, para compor os seus escritos, justamente porque a proposta deles era mostrar, né, que o Novo Testamento, né, era a boa nova, que os evangelhos eram a boa nova do nascimento de Jesus Cristo. Tranquilo até aqui? De boa, né? Sim. Agora eu quero compartilhar aqui com vocês outra tela, e tudo isso são notas introdutórias, tá, gente? Nós vamos entrar aqui agora. Então ficou claro o que é o evangelho, né? O evangelho em si, ele não é uma biografia de Jesus. Os escritores não tiveram essa proposta. Por isso que há relatos, há pontos que são importantes dentro da perspectiva de uma biografia, que os escritores dos evangelhos não se preocupam muito em abordar. Por quê? Porque a proposta dos evangelhos é mostrar ou anunciar ao mundo que nasceu o verdadeiro Deus, que não é Augusto, não é César Augusto, mas sim Jesus Cristo, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa análise e começarmos compreendendo isso. Por quê? Porque nós vemos que os evangelhos e os escritos do Novo Testamento, eles, via de regras, eles são respostas ao seu tempo, né? Nós, às vezes, temos a impressão que Mateus, Marcos, Lucas, João, sentou e falou, vou escrever aqui alguma coisa sobre Jesus. Mas não foi isso. Eles precisavam dar uma resposta, entendeu? Para o seu tempo. Eles precisavam mostrar que o verdadeiro Deus nasceu, morreu, mas ressuscitou, que é Jesus, diferente de César Augusto. Tá bom? E aí nós temos uma outra questão dentro dessa quando falamos dos evangelhos, que é a questão dos sinóticos, tá bom? Essa parte aqui pode parecer muito técnica, mas, na verdade, eu farei o possível para que seja bem tranquilo, tá bom? Até porque não é a proposta do nosso curso aqui ter um conteúdo tão técnico, né? Mas eu não posso falar dos evangelhos sinóticos sem falar do que nós chamamos na teologia de o problema sinótico. O que seria esse problema sinótico? Então, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. O que isso significa? Que os três evangelhos seguem eles seguem um esquema muito semelhante de apresentação. Daí serem chamados de sinóticos, ou comum, ou semelhante, né? Ou aqueles que falam, que têm a mesma lógica, né? Que, a saber, é um panorama, a obra, morte e ressurreição de Jesus. Então, esses evangelhos, eles podem ser harmonizados lado a lado em 3 colunas de dados paralelos. O que chama a atenção quando nós analisamos Mateus, Marcos e Lucas
são as diferenças de organizações, né, de organização, vocabulário, extensão de texto, que cada evangelista usou para as narrativas que se repetem nos três. E aí surgem algumas perguntas, né? Como surgiram esses evangelhos? Quais deles veio primeiro? Algum deles serviu de base para os outros? Que grau de interdependência e independência existe entre elas? Então, isso é o que nós chamamos na teologia de problema sinótico, tá bom? Que é o nome técnico que se dá. Eu poderia muito bem aqui, pessoal, chegar e adentrar nos evangelhos e começar a falar de datas, enfim. Mas, tal como eu fiz na aula de ontem presencial, eu quero fazer aqui nessa aula online. Eu quero. Para mim é mais importante ficar, de repente, só no texto 1, mas vocês entenderem as bases do que é o Evangelho de Mateus e o que são os sinóticos, para aí na próxima aula nós adentrarmos e avançarmos, do que, de repente, eu falar aqui de forma apressada e vocês não compreenderem os assuntos, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós falamos dos problemas do sinótico, nós temos três principais teorias, né? Que são o quê? Que nós chamamos de hipótese Q, né? Que é essa letrinha aqui. Se pronuncia Q por quê? Porque é uma ideia de alemão, né? Q. Então, o que seria essas propostas, né? Então, nós temos a hipótese das duas fontes ou da prioridade de Marcos, né? O Herbert Marsh, ele propôs a existência de duas fontes, narrativa e de ditos. Então, essa hipótese, ela entende que Marcos escreveu seu evangelho primeiro, Mateus e Lucas, de forma independente, basearam o esboço de suas narrativas no esquema de Marcos, tá bom? De modo também independente, os dois derivaram de uma fonte desconhecida por Marcos, o material de discurso de Jesus, conhecido como fonte Kiel, ou Kiel, né? Que é uma proposta que surgiu ali no século XIX, na Alemanha. Nós temos depois a hipótese dos dois evangelhos, né? Que é a hipótese de Friedrich Schleiermacher, que interpretou a declaração de Papia sobre Mateus como referência a uma fonte de ditos, ou logia, né? Então, o que seria essa hipótese, né? Ela seria que, segundo Mateus escreveu primeiro o seu evangelho, ok? E em seguida, Lucas baseou-se no evangelho de Mateus para preparar o seu material, e por último, Marcos redigiu seu evangelho fazendo uma compilação, né? E aí, nós temos uma outra ideia, que é a ideia de Farrer, que segundo essa teoria, que surgiu na Inglaterra, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, em seguida foi adotado como texto básico por Mateus e finalmente por Lucas. Essa hipótese é uma simplificação da teoria das duas fontes e elimina a necessidade da fonte Q. E para muitos é uma hipótese que mais tem recebido aceitação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Marcos possivelmente escreveu o seu evangelho primeiro, conforme vocês estão vendo aqui nos slides, né? Então, o que isso mostra? Nós temos Marcos, que serve de base para Mateus, em uma grande proporção, e para Lucas. E temos uma fonte Q, que é uma outra fonte, né? Que serviu de base para Mateus e para Lucas. E essa fonte Q, algumas, segundo a hipótese das duas fontes, também serviu de base para Marcos, mas, via de regra, é esse esquema que nós temos. E aí você pode perguntar, mas professor, então se a hipótese das fontes são verdadeiras, logo, então,
nós podemos dizer que, né, a, a questão da inspiração de Deus por parte esses escritores do Evangelho não é tão real? Não, não é bem assim. O Paulo An, no seu livro E Deus Falou na Linguagem dos Homens, na página 302, vai descrever uma coisa que eu acho muito interessante. Ó. Abre aspas. Se considerarmos que a inspiração por meio do ditado não é a forma pelo qual Deus se revelou aos seres humanos, e aceitando a teoria de inspiração plenária e verbal, consiste na acomodação da revelação divina, as formas humanas de registrar essa revelação, não teríamos muitas dificuldades em considerar que a consulta às fontes que cada evangelista tinha disponível para si, incluindo suas próprias memórias, no caso de Mateus e João, e relato das testemunhas oculares, no caso de Marcos e Lucas, fez parte do modus operandi da inspiração sobre os autores, da redação dos evangelhos e da posterior transmissão desses documentos por todas as igrejas do mundo mediterrâneo. Fecha aspas. O que o Paulo está querendo dizer? Tá, se os evangelistas, né, se Mateus e João, Lucas e Marcos, fizeram uso de relato de testemunhas e de fontes que eles tinham à disposição, mesmo assim devemos compreender que foi inspiração de Deus, que os inspirou, que os direcionou para buscar o texto correto e na hora de transmitir esses documentos por toda a igreja, o Espírito Santo os guiou, tá bom? Então, eu só estou falando isso porque talvez muitos de vocês aqui futuramente, Deus assim abençoando, farão bacharel em teologia, e quando vocês forem para o bacharel que vocês estudarem lá Evangelho, vocês vão estudá-los a partir de uma perspectiva da fonte Q. E aí você vai falar, eu nunca ouvi isso. Aqui com o professor Sérgio, mesmo sendo um curso básico, você ouviu. E agora você já sabe o que é a fonte Q, ou a fonte Q, como se pronuncia no português. Só uma pergunta, alguém aqui já tinha escutado sobre isso? Não, nunca tinha escutado. Não. Nem lido? Não. Ah, legal. Então é algo novo aí para vocês, tá? Quando vocês forem estudar os evangelhos, vocês se depararem com uma literatura mais técnica, mais teológica, vocês com certeza se depararão com isso. E, como eu disse, se algum de vocês futuramente aí avançar para um bacharel em teologia, que é o desejo do meu coração, vocês já terão ouvido com certo conhecimento das fontes Q aí, tá bom? Dito isso, vamos agora entrar ao Evangelho de Mateus, né? A porta de entrada para o Novo Testamento. Só uma coisa que nós precisamos compreender tá? O Evangelho de Mateus, ele não está posto de forma cronológica, tá? Porque quando analisamos de forma cronológica, o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento não foi Mateus. Qual foi o primeiro livro a ser escrito? E aí, quem sabe, quem acha, quem tem uma... Não, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, alguns colocam como 1 Tessalonicenses, né? E outros vai ter um certo debate ali entre 1 Tessalonicenses e Gálatas. Mas esses foram os primeiros livros a serem escritos, né? Na década, ali no ano 50 depois de Cristo, bem no início da igreja, pelo apóstolo Paulo, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi escrito, né? A teoria mais aceita é que ele foi escrito entre 60 a 68 depois de Cristo, né? Então, quando falamos dos anos, existe 3 linhas. Existe uma linha que diz
que foi escrito antes, depois do ano 70, um pouquinho depois, né, entre 71 e 75. Outros vão colocar depois do ano 70, mas bem mais para frente, no ano 98 a 117 depois de Cristo. E tem a linha, que é a linha que eu defendo, e Saião e muitos outros defendem, que foi escrito entre o ano 60 e 68, né, por Mateus, ali possivelmente um pouco antes, né, pouca coisa antes da destruição do templo da cidade de Jerusalém pelos romanos, né? Por que que essa data é a mais razoável? Pelas ênfases judaicas de Mateus para uma comunidade cristã judaica não faria tanto sentido se o templo tivesse sido destruído, né, depois do ano 70. Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, Mateus, ele está na porta de entrada do Novo Testamento, mas ele não é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, tá bom? E aí, aquela pergunta, respondendo a pergunta que sempre me fazem, Sérgio, por onde ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia? Eu sempre respondo, primeiro de tudo, Gênesis. Porque Gênesis é o início de tudo. Se eu quero saber aonde começou o pecado, é em Gênesis. Briga de marido e mulher, em Gênesis. Irmão com irmão, briga entre irmãos, em Gênesis. Redenção, em Gênesis. E depois de Gênesis? Mateus. Né? Você lendo Mateus, claro, os evangelhos, claro, você tem que ler toda a Bíblia, mas eu sempre cito isso porque você vai ter uma boa base para uma compreensão do plano de redenção, né? Então, tradicionalmente, o Evangelho de Mateus é atribuído ao apóstolo Mateus, né? A tradição mais antiga da história da igreja, no livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, né? Vai citar Papias, teólogo do início do segundo século, que teve contato com o apóstolo João e que afirma ter sido Mateus o autor. Ou seja, é muito forte a tradição, os próprios indícios internos do livro de que Mateus foi o escritor desse livro, tá bom? Isso não há muito o que debater, né? Mateus, ele foi um dos discípulos que Jesus designou como apóstolo. Antes de ser apóstolo, ele era coletor de impostos, conforme está em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E como tal, ele era olhado com total desconfiança por seus contemporâneos judeus, né? Porque ele arrecadava impostos sob a comissão dos romanos, que eram os dominadores da Judéia, né? E é interessante que, além dessas, não existem muitas ou outras referências a Mateus no Novo Testamento, mas Mateus foi um gigante da fé, né? Inclusive, a tradição vai dizer que o Mateus, o apóstolo Mateus, conforme a tradição, ele foi martirizado na Etiópia, né? Claro que isso não há um consenso, né? Mas a tradição sugere que ele foi morto por ser um seguidor de Cristo, né? A tradição diz que ele foi morto por ser um seguidor de Cristo e ele se dedicou a pregar o evangelho na Etiópia, né? Ele dedicou-se à evangelização ali na Etiópia. Então, por mais que fale-se pouco, mas a tradição trata Mateus aí como um dos gigantes da fé, ok? Esse evangelho de Mateus é importante porque ele serve como uma ponte teológica crucial para entender as promessas do Antigo Testamento e a sua realização em Cristo. Mateus, por escrever para judeus, ele tem uma preocupação de apresentar Jesus como Messias esperado, e é interessante que Mateus, em todo evento, em tudo que acontece com Jesus,
ele usa um texto do Antigo Testamento. Em alguns momentos, ou certos momentos, até mesmo forçando um pouco o texto do Antigo Testamento a dizer aquilo que o texto não quer dizer. Como assim, Sérgio? Quer ver um exemplo? Em Mateus capítulo 12, do 16 ao 18, nós temos ali o caso quando Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. E aí o que Mateus vai dizer? Mateus vai falar que a morte dos meninos foi para se cumprir a profecia dita por Jeremias, Jeremias capítulo 31, versículo 15, que diz que em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto, né? E era Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Quando você vai para a profecia de Jeremias 31, não tem nada a ver com isso, não está relacionado a isso. Ali o contexto é a invasão babilônica a Jerusalém, a Judá. Mas Mateus quer mostrar que tudo o que aconteceu com Jesus foi cumprimento de certa forma de uma profecia do Antigo Testamento. Quer ver um outro exemplo? Quando, por ordem de Deus, José e Maria e Jesus fogem para o Egito, né? Mateus capítulo 12, do 13 ao 15. E aí, quando ele volta, nós vemos o seguinte, nós vemos que Mateus vai citar o Oséias capítulo 11, versículo 1, do Egito chamei o meu filho, para quê? Para mostrar que a ida de José e Maria com Jesus para o Egito havia sido predito por Oséias, no Antigo Testamento. Mas quando você vai para Oséias capítulo 11, versículo 1, você percebe que não tem uma relação. Ali está falando de Israel, né? E é interessante que esse olhar, né, como nos lembra o C.H. Dodge, né? Abre aspas. Trecho das escrituras do Antigo Testamento eram entendidos como totalidades e versículos ou frases em particular eram algumas vezes citados mais como indicadores do contexto interior e não como testemunhos em si mesmo. No caso, a passagem de Jeremias e a passagem de Oséias refere-se a Raquel, que se lamenta pelo povo de Judá, mas, na verdade, tudo estava sob o controle absoluto e soberano de Deus. As mães que tiveram os filhos cruelmente assassinados por ordem de Herodes haveriam de ser recompensadas. Elas representam o primeiro campo de batalha entre as forças do reino e as forças das trevas. São o protótipo da dor que Maria haveria de sentir ao ver o seu filho trilhando o caminho do Gólgota, fecha aspas. Então é muito interessante essa visão, porque a hermenêutica judaica ela é diferente da nossa ideia, né? Para Mateus, para nós hoje nos modelos modernos e atuais de hermenêutica, Mateus está cometendo algo errado. Como assim? Um texto fora do contexto? Mas para a hermenêutica judaica está tudo certo. Por quê? Porque para os judeus o que importava era a indicação. Então, quando ele cita Jeremias 31, Oséias 11:1, ele está querendo dizer o seguinte, que tudo o que aconteceu com Jesus estava debaixo da potente mão de Deus, né? Da potente mão de Deus. Não tem problema, irmã Sueli. Depois, qualquer coisa, você assiste a gravação, tá bom? Vai ficando aí conosco, mas se cair não tem problema, tá certo? Então, a estrutura e a temática apresentada por Mateus o posicionam como ponto de partida fundamental para a compreensão da mensagem cristã, né? Então, vamos continuar aqui. Então, qual o propósito de Mateus, né, ao escrever esse evangelho? Então, considerando a provável audiência judaico-cristã de Mateus, o evangelista ele tinha como proposta apresentar Jesus como o Messias esperado,
cumpridor das profecias que estavam no Antigo Testamento, ou veterotestamentárias, e as implicações teológicas dessa abordagem nos traz uma compreensão de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Mateus enfatiza em todo o tempo que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la, dando continuidade, né? Então, as características deste evangelho são: os seus discursos são divididos em blocos temáticos, há uma ênfase muito grande na lei mosaica e na sua continuação, mas a partir de Jesus. O conceito central é o reino dos céus, e a proposta é apresentar Jesus como o novo Moisés e Messias, né? E, ao mesmo tempo, colocá-lo como o rei, né? Então, a estrutura tripartite desse livro, né? Mateus organiza, agora falando da genealogia, e aqui é muito interessante, que a genealogia, do jeito que é aplicada em Mateus, ela difere muito dos demais livros, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, Mateus, ele tem por objetivo mostrar que a promessa de uma dinastia perpétua para Davi, promessa essa feita em 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 16, concretiza-se em Jesus. Por isso, Jesus é apresentado como Messias e Rei. E a promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, 3, se cumpre de forma definitiva em Jesus Cristo, alcançando não apenas Israel, mas todos os povos, né? Então, a expressão filho de Davi, filho de Abraão, capítulo 1, versículo 1, fazia muito sentido para os leitores do Evangelho por causa da sua ascendência judaica, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos Mateus começando a sua genealogia, estabelecendo com clareza que Jesus, né, o Messias, é descendente direto e legal de Davi e Abraão. Portanto, um judeu no pleno sentido da palavra. Assim, Mateus o descreve inicialmente como alguém que se preocupa somente com a população da origem judaica. Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 9, versículo 35, Mateus capítulo 10, versículo 6, chegando até mesmo rejeitar os gentios, que é quando ele fala para aquela mulher, olha, não convém eu tirar o pão aqui dos filhos, né, e dar aos cachorros. E aquela mulher, num ato de fé, fala, não, mas tudo bem, eu me contento com as migalhas, né? E no capítulo 10, versículo 6, quando ele vai orientar os 12 na sua missão, ele fala, a priori, para eles se preocuparem apenas com os perdidos da casa de Israel. Por quê? Porque esse era o primeiro tripé dessa genealogia. O segundo, ao longo do livro, percebe-se que Jesus, né, vai se mostrando acessível aos gentios, como no caso do centurião de Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 13, da mulher cananeia, em capítulo 15, versículo 21 a 28, até revelar-se plenamente como o Salvador oferecido ao mundo, que é o terceiro triplete, que é em Mateus 24, 14, Mateus 28, 18 ao 20. Ou seja, dessa forma, Mateus auxilia sua comunidade, composta por judeus, a deixar sua visão limitada e compreender o caráter universal da missão de Cristo. E a genealogia apresentada aqui nos traz esse panorama, né? O número 14, né? Porque ela é dividida em 3 seções de 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio e do exílio a Jesus. Segundo alguns comentaristas e teólogos vão colocar, esse número dividido por 2
daria 7, que simboliza a perfeição ou aponta para a realeza de Cristo, né? Então, o contexto teológico da genealogia de Jesus é validar a linhagem messiânica de Jesus, conectando-o à promessa feita a Abraão e à casa real de Davi, ok? Então, é muito interessante essa genealogia de Jesus, né? Então, a genealogia estabelece a legitimidade messiânica de Jesus. Ele é o descendente prometido de Davi e Abraão, cumprindo-se nele todas as profecias, e isso valida sua autoridade divina e real, e sua linhagem universal demonstra a inclusão de todos os povos, né? Inclusive das mulheres, né? Uma coisa, assim, sensacional na genealogia de Mateus, e que é diferente de qualquer genealogia do Antigo Testamento, é a inclusão de mulheres. As mulheres não eram incluídas nas genealogias, tá? Você pode ver que as genealogias de Gênesis, né? Fala, e Adão teve, depois de Sete, teve filhos e filhas, mas não cita o nome delas, né? No caso de Mateus, cita os nomes, não só dessas mulheres, mas também vai citar o nome de um dos piores reis de Judá. Mas vamos lá. A genealogia de Jesus em Mateus inclui nome de pessoas que eram consideradas indignas, tais como as mulheres, né? Algumas de reputação duvidosa e também uma gentia. No caso, Tamar. Tamar teve filhos de relação incestuosa com Judá. Raabe, a prostituta de Jericó. Ruth, a viúva moabita. Quem eram os moabitas? Inimigos mortais de Israel. E Betsaiba, que era a mulher de Urias, com quem Davi adulterou, mãe de Salomão. Não bastasse isso, ainda vai citar Manassés, que foi o pior rei de Judá. E o que isso tem a ver? Isso enfatiza a graça de Deus e a universalidade da ação do seu amor e da sua salvação, né? Então, a genealogia vai subverter normas sociais, destacando a graça divina e a universalidade do plano da salvação. Uma pergunta, alguém aqui já tinha lido a genealogia de Mateus e tinha percebido isso? O William, mais alguém? A Lígia, a irmã Patrícia. É para pensar, né? Então vamos continuar aqui, a irmã Carla também. Então, assim, essas histórias, essa genealogia, ela tem como proposta justamente reafirmar que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Redentor, né? Agora, chegamos aqui ao nascimento de Jesus, né? O anjo Gabriel, quando anuncia a Maria, e eu quero fazer aqui um detalhe, uma pausa, e falar um pouco de Maria, né? A figura de Maria, gente, ela é muito venerada no Brasil, principalmente na tradição católica. Alguns teólogos a veem como a nova Eva, outros a veem como a eterna Virgem, né? O Concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo, definiu Maria como mãe de Deus, ou Theotokos, né? Com a intenção de defender a divindade de Jesus. Todavia, mais tarde, Maria foi considerada absolutamente santa e concebida sem pecado original, conforme o dogma da Imaculada Conceição, né? Depois, o
o Papa, em 1950, o Papa Pio XII, ele vai trazer o dogma da Assunção de Maria, né, declarando que Maria subiu ao céu fisicamente. Então, a tradição católica tem uma idolatria por Maria, agora tem uma linhagem nova que coloca Maria como a terceira pessoa da Trindade, esposa do Espírito Santo. Então, se por um lado ela é venerada, eu percebo, pessoal, que no meio evangélico protestante, por outro lado, muitas das vezes ela não é nem citada, como eu sempre falo, e sem venerá-la, deveria ser citada, né? Os cultos de Dia das Mães quase nem citam Maria como aquela mãe que carregou o nosso Salvador. Não que Maria seja salvadora, seja mediadora, mas ela teve um papel importantíssimo. Não só Maria, mas José também dentro desse plano de redenção. Eles, enquanto pai e mãe de Jesus, cuidaram de Jesus, ensinaram a Jesus as leis, né? E Jesus até o fim amou Maria. Tanto que quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse, João, cuida dela, eis aí a sua mãe. Por que Jesus fala isso? É muito interessante que nós vemos o seguinte, né? Nós vemos que o Jesus, ele morre ali e ressuscita como Salvador de todos os homens, inclusive da própria Maria, entendeu? Então, eu acho que se de um lado tem uma veneração, de outro lado existe um certo medo, receio, né? Se fala muito de outras mulheres e muito pouco dessa mulher que teve um papel importantíssimo aí dentro do que diz respeito a esse plano de salvação. Volto a repetir, não como salvadora, não como mediadora, mas não dá para negar, né, gente? Ela carregou o Salvador, ela sentiu o Salvador antes de qualquer um de nós. Aqui no grupo há irmãs que tiveram filhos. Eu mesmo acompanhei a gravidez da minha esposa, as duas gravidez, e eu vejo o privilégio que vocês mulheres têm de dar luz a um filho, né? Vocês sentem tudo antes, inclusive os enjoos, né? Muitas outras coisas, né? É um privilégio que vocês têm. Imagina agora Maria. E José, ele também é importante nisso. Claro, o que nós precisamos entender é o seguinte, né? Há uma certa distorção, principalmente hoje, né? Nos últimos tempos aí, com a teologia feminista, vem dando um destaque especial a Maria, mas distorcendo muitas das vezes, né? E há aqueles teólogos radicais que chegam ao ponto de dizer que Maria é a encarnação hipostática do Espírito Santo, que, segundo eles, representa o lado feminino de Deus. Tudo isso está errado, né? No entanto, essas tradições, elas se distanciam das escrituras, da construção, né, muitas das vezes, de uma doutrina, de uma mariologia, né? Porém, o Novo Testamento apresenta Maria como a mãe de Jesus, lhe dá destaque como serva de Deus, mas entende que ela fazia parte da humanidade pecadora e necessitava da salvação, conforme Lucas 1,47, né? Maria teve outros filhos, Marcos 6,3 vai dizer isso. Então, não é capaz de interceder por nós, nem ser mediador entre Deus e os homens, somente Jesus, né? E, claro, a concepção sobrenatural por parte do Espírito Santo foi somente o nascimento de Cristo, né? E isso garantiu que Jesus nascesse sem pecado, né? Tal como o primeiro Adão, que foi criado sem pecado, e é isso, tá bom? Então, dito isso, vamos avançar aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? Então, o nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus, Mateus também
tenta dar um enfoque e pegar textos do Antigo Testamento para mostrar que até mesmo o seu nascimento estava se cumprindo as Escrituras. Então, vamos lá. Ele nasce em Belém, né? Conforme Miqueias 5:2, para se cumprir. Aonde era Belém? Belém era a cidade de Davi. Isso aponta para a linhagem messiânica de Jesus, né? O rei dos judeus. E agora aqui tem uma questão dos magos, tá? E o William vai gostar dessa, né? A figura que nós temos, né? Essa figura aqui, ó, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu acho que a Lígia já sabe, né? Que ela participou de um estudo sistemático, onde eu expliquei versículo por versículo, né? Então, a Lígia já sabe, já. Deixa eu ver aqui. Calma aí que está compartilhando. Tá, vou compartilhar aqui com vocês. Opa, peraí. Pessoal, essa imagem aqui, tá vendo? Ó, Jesus bebezinho, José e Maria e os três magos. Vocês acham que quando os magos foram visitar Jesus, os magos do Oriente, né? Claro que a Bíblia fala de magos, né? Não cita três, a tradição depois vai dizer três. Mas vocês acham que foi assim mesmo? E aí, pessoal? A Carla acha que foi assim, Jesus bebezinho, né, irmã Carla? Recém-nascido. O William acha que não, a Lígia também. Agora vamos lá. A Patrícia também não. Eu quero um de vocês que falou que não, me explique por quê. Ô, Sérgio, Vamos lá. eu acho que isso daí é meio fantasioso, isso daí. O que eu vou explicar para você aí? Ele manda matar os meninos até 2 anos, então eu acho que ele já não era recém-nascido. Boa, William, exatamente, tá? Pessoal, o que acontece? É muito interessante isso, porque, né? Primeiro, nós precisamos entender a questão dos magos, tá? Quem eram esses magos, tá bom? Então, deixa eu passar o slide aqui, né? Esses magos, né? Eles eram estudiosos de astrologia, né? Membros ali de talvez uma classe sacerdotal da Pérsia ou da Babilônia. E então eles tinham um certo conhecimento de quem era dessa profecia acerca do Messias. E eu acho muito interessante, William, que até no cativeiro, sabe, quando o povo foi espalhado, isso serviu para que a mensagem acerca do Messias fosse espalhada, né? Porque esses três magos, quando eles ouvem e veem a estrela, eles sabem que não é um evento comum, né? E outra coisa, a tradição é que vai afirmar que são três magos, tá? Inclusive vai dar nome a eles, né? Melquior, Baltazar e Gaspar, né? Quem colocou isso foi o Tertuliano de Cartago ali no início do quarto século. No entanto, né, nós precisamos entender que a Bíblia não afirma que eram três, não afirma os seus nomes, tá? Isso é a tradição, tá bom? Então, vamos lá. Agora, um outro detalhe. Quando eles chegam
procurando Jesus, possivelmente Jesus tinha ali próximo dos 2 anos. Por quê? Porque qual foi a ordem de Herodes? Mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Então, possivelmente, Jesus já não era um recém-nascido, conforme a maioria dos teólogos vão colocar, né? Jesus não era tinha acima de 2 anos, mas também não era um recém-nascido, tá? Poxa vida, joguei um balde de água fria no Natal de muita gente que está assistindo e que depois vai assistir essa aula, né? Mas não tem problema, pessoal. Continua lá, né, para quem decora a casa, eu não vejo problema nenhum. Nós só estamos aqui numa aula de teologia, né? Numa aula de teologia não dá para eu fantasiar. Tranquilo até aqui? Alguém mais? Porque ontem lá na aula presencial o povo ficou... Teve gente que falou, poxa vida, professor, jogou um balde de água fria na minha imaginação de infantil, porque eu cresci tendo essa concepção. Como eu disse, Jesus, um recém-nascido é pouco provável, né? Mas ali entre 2, o máximo 2 anos. Então, possivelmente, quando chegou à casa do menino e o viu, o adoraram, né? Já ali em Belém, tá bom? Tranquilo aqui? Podemos continuar? Legal. Então, vamos lá, né? Diante da visita e da ordem do rei Herodes, né? José é informado pelo anjo do Senhor para fugir, né, para o Egito. E é engraçado que o Egito, né, era a terra antiga onde o povo de Deus foi escravo, agora torna-se refúgio para o Emanuel. Ou seja, enquanto isso, a terra prometida é dada por Deus a seu povo, torna-se um lugar onde a vida do Messias está em risco. Então, Jesus se identifica com a humanidade em aspectos surpreendentes, até mesmo como um refugiado, né? Por isso que Jesus compreende questões que muitas das vezes nós não compreendemos, né? Depois disso, né, ele fica ali, o menino cresce, e aí ele é avisado, né? Aqui já falamos do massacre dos inocentes, ele é avisado a voltar para Nazaré. A parte ali de Oséias 11:1, do filho do Egito, chamei meu filho, eu já expliquei. E aqui nós temos uma outra questão, né? Se lembra que eu falei no começo da aula que Mateus, ele tenta em todo tempo mostrar que Jesus é um Messias e que tudo que acontece na vida dele está cumprindo-se, de certa forma, uma profecia do Antigo Testamento? Quando Jesus é informado por Mateus que José, Maria e Jesus voltam para Nazaré, aí tem um texto aqui que aqui dá água para manga dentro do campo teológico. Por quê? Que vai dizer assim, né? E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi profetizado pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Qual que é o problema? O problema é que no Antigo Testamento não existe nem uma menção à palavra Nazareno. Aí você pergunta, o que Mateus fez aqui? Mateus, na expectativa de mostrar que Jesus é o Messias, é o Salvador, é provável que ele vá lá para Isaías 11:1, onde aparece a palavra renovo, cujo radical hebraico é litz, pode ser daí a origem de Nazaré, né? O Natsar. Também é possível, né, que Nazareno aqui também corresponda à ideia de desprezo e humilhação invocada em Isaías 53, uma vez que Nazaré, na Galileia, era considerada uma cidade sem valor, conforme João 1,46, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que em todo
tempo, Mateus está tentando reforçar a identidade messiânica, né? Messiânica de Jesus. Bom, agora chegamos aqui na parte de João Batista, né? O batismo de Jesus, né? Então, é interessante que quando Jesus foi batizado, né? Ele fez ali um tipo de confissão pública, não pelos pecados dele, porque Jesus em si não tinha pecado, mas ele é como se ele, né, estivesse ali por meio desse batismo, né, mostrando para nós e se colocando como um representante legal, legítimo dos pecadores, né? Então, por que Jesus se batizou, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Por que Jesus se batizou? Ele se batizou justamente para ser, né, para cumprir toda a justiça, para dar um exemplo de humildade e obediência, para marcar o seu ministério público e para se identificar com a humanidade pecadora, mesmo não tendo pecado. Então, ao se batizar, né, de certa forma, ele estava mostrando para nós que aquele era o caminho para quem quisesse futuramente segui-lo e publicamente confessá-lo como seu Salvador. Por isso que o batismo é tão importante, né? É tão importante. A pregação de João Batista, ela tem uma coisa muito interessante, né? Que é a questão ali do machado posto à raiz e do Espírito Santo e com fogo. Há um debate aqui, né? Se esse fogo é o fogo do Espírito, no sentido de poder, ou se é o fogo no sentido de juízo. Eu, Sérgio, sou muito mais propenso a acreditar, com base em Joel 2:1-3, que é a base do discurso de João, que esse fogo aqui simboliza e aponta para juízo, tá bom? Só que tem um porém, é o que eu ensinei ontem, né? O batismo com o Espírito Santo, ele vai destinar-se aos que entram no reino de Deus, pelo arrependimento. E o fogo é um símbolo do juízo destinado aos que não se arrependem, né? Então, é dentro dessa perspectiva, tá bom? O que nós trabalhamos aqui, tá bom? Jesus, ele é batizado, né? Depois de batizado, né? Ele é falado ali que ele é o Filho de Deus, né? E aí Jesus agora vai para o deserto para ser tentado. E é interessante que na tentação de Jesus, o diabo, a exemplo do que fez com Eva no Éden, coloca em xeque a palavra de Deus. Como assim? Porque no trecho imediatamente anterior, que é o trecho do batismo, nós vemos Deus afirmando: este é o meu filho amado. Satanás logo entra em cena, tentando semear dúvidas, se tu és o filho de Deus, né? Mas ao contrário de nossos pais lá no Éden, Jesus, o segundo Adão, ratifica o que Deus havia declarado e não se rende às sugestões de Satanás, né? E quais são essas sugestões? Então vamos lá. Ao desafiar Jesus a transformar o pão, a pedra em pão, essa tentação explora a prioridade das necessidades, né? Reflete a busca humana por gratificação imediata e alta suficiência. Se você fizer um paralelo, aonde Jesus foi tentado é aonde Adão e Eva foram tentados e cederam. Jesus não cedeu, tá?
E a exemplo de Adão, tá? Só justificando uma coisa, o pessoal acha que a tentação de Jesus era um teatro, não. Jesus, ele é tentado à semelhança de Adão, entendeu? Como assim, professor? Adão, ele é tentado por questões, né? A tentação de Adão a sua queda vem por meio de uma tentação externa, não interna. Nós, hoje, eu, Sérgio, você, William, irmão Edson, nós somos tentados tanto externamente como internamente, porque nós temos uma luta contra nós mesmos, contra a nossa concupiscência. Adão não tinha, antes de pecar, a concupiscência do pecado em si. Então, a tentação vem de fora, a concupiscência vem de fora. Por isso que é o fruto. Aqui no caso, por isso que é o pão, por isso que é o cenáculo, entendeu? Jesus, a mesma coisa. Jesus não tinha a concupiscência que nós temos, voltada a pecar, uma natureza tendenciosa a pecar. Jesus, ele foi tentado em todo momento e externamente pelo inimigo, entendeu? Pelo diabo. O diabo em todo tempo tentando derrubar Jesus. A segunda tentação, o diabo faz com Jesus o que fez para Adão. Oferece poder, fama, oferece uma posição do tipo, olha, você pode ser como Deus, né? Basta você me adorar, né? A terceira tentação desafia Jesus a não tentar a Deus, que foi o que Adão e Eva fizeram, entendeu? Deixa eu ver se eu posso ser igual a Deus. No caso, Jesus, não, né? Então, as respostas de Jesus às tentações de Satanás, elas nos mostram o quê? Né? Que Jesus refutou todas as propostas do diabo mediante, né, a palavra de Deus, as escrituras, tá bom? Jesus, ele foi submisso à palavra de Deus e Jesus afirma sua autoridade e natureza e ele é um exemplo para nós como devemos usar a Bíblia contra o mal. Alguma pergunta aqui, irmãos? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos continuar aqui, né? Agora chegamos no Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, que vai ali do capítulo 5 ao 7, é a base dos princípios do reino dos céus, né? E ele estabelece, de certa forma, uma nova ética e uma continuação da ética da lei para os seguidores de Cristo, contrastando as interpretações legais da época. Gente, o problema de Jesus não era com a lei de Moisés, tá? A lei é boa, perfeita e santa. O problema de Jesus foi com os legalistas, né? Aqueles homens que pegaram os mandamentos de Moisés e começaram a impor mais lei, mais regras. Esse era o problema. É mais ou menos assim, Jesus vem e diz, vocês não conseguem cumprir 10 regrinhas, vocês ainda querem colocar mais, vocês não entram e não deixam quem querem entrar no reino dos céus. Era basicamente isso que eles faziam, tá? Então vamos aqui, ó. As bem-aventuranças, elas são uma inversão de valores. Como assim, Sérgio? Primeiro, Jesus proclama que a felicidade está para os pobres em espírito. Isso desafia a busca mundana por poder e status. Ou seja, a felicidade está em quem valoriza a dependência divina. Segundo, a bênção é para aqueles que choram, que lamentam a injustiça e o sofrimento. Eles serão consolados, subvertendo a superficialidade da alegria forçada que nós temos hoje.
E bem-aventurados pacificadores. Paz aqui não é ausência de conflito, mas a promoção ativa da justiça e harmonia. Os pacificadores refletem o caráter de Deus, né? Então, veja que vai contra os valores, né? Jesus também nos compara os seus discípulos a sal e luz, metáforas de preservação e iluminação moral. O sal impede a corrupção e dá sabor. A luz dissipa as trevas e guia. Assim, os cristãos são chamados a impactar a sociedade, né? E aí tem uma reflexão, né? Como eu e você temos impactado a sociedade hoje, né? Nós somos impactantes, nós fazemos falta para o meio que nós estamos inseridos, ou somos apenas um, né? Então, Jesus, ele se apresenta como cumpridor da lei. Jesus afirma não ter vindo para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele revelou o propósito original e o significado da lei. Ou seja, o ensino de Jesus aprofundou a compreensão de preceitos como não matarás, não adulterarás, estendendo-os à intenção do coração. O que isso mostra? Uma continuidade e uma reinterpretação da lei, né? E Cristo vai transcender a mera observação ritualística, enfatizando que a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Ou seja, o cumprimento da lei vai além da conformidade externa. A lei, em sua plenitude, aponta para a graça e misericórdia, né? E aí, como a hermenêutica de Jesus deve transformar a nossa visão da ética? Nós devemos ser, ou somos apenas aqueles que pegam textos e aplicam de formas externas, de forma legalista, ou nós somos aquele que vivemos o cerne da lei, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Então aqui, ó, nós temos uma implicação teológica. Olha que interessante, né? O preceito, a lei dita vai dizer não matarás. Olha o que Jesus vai dizer. Quem se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qual que é a implicação disso? A raiz do não matar está no ódio, que é tão grave quanto o ato em si. Aí eu pergunto, quem aqui nunca odiou uma pessoa? Todo mundo, né? Não adulterarás. Era o que a lei dizia. Aí Jesus vem e diz, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no coração. Mais uma vez, o pecado não é apenas a ação, mas a intenção e o desejo interior. Olho por olho, dente por dente, né? É o que foi dito. Olha o que Jesus vai dizer. Não resistam ao perverso. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também o outro. Está falando de superar a vingança com amor, perdão e não resistência ao mal. Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Era a tradição oral. Jesus vem dizer, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, estendendo o amor divino a todos, mesmo aqueles que nos prejudicam, refletindo a perfeição de Deus, né? Uma outra questão que a lei vai colocar aqui, que Jesus ele não vai ser contra, mas ele vai dar um outro tom, é a questão das práticas de piedade, que devem ser feitas com sinceridade e não desejando a recompensa divina, mesmo sabendo que Deus recompensa, né? Então, esmolas. Jesus ele não critica as esmolas em si, mas ele critica a ostentação. A esmola deve ser feita de forma discreta, não motivada para sair no Instagram, na fotinho do YouTube, no Facebook, mas não por reconhecimento público,
mas motivado por o amor cristão. A oração não deve ser um espetáculo, não deve ser uma reza, não deve ser uma repetição, mas deve ser um lugar de conversa com Deus. Eu estou com dor, eu devo dizer para Deus que eu estou com dor, né? O jejum não deve ser uma exibição de sofrimento. Ah, eu vou ficar com a cara triste, irmão, estou jejuando. Não. A prática deve ser um ato pessoal de devoção e humildade diante de Deus, né? E aí, essas práticas, Jesus nos dá um modelo, né? Que é o modelo do Pai Nosso, que é um modelo teológico, né? Que transcende a mera recitação, atuando como um paradigma teológico de oração. Então, como que está estruturado ali a oração do Pai Nosso? Primeiro, a reverência a Deus, a primazia de seu reino e a dependência humana de sua provisão e perdão, né? Então, não devemos ficar pedindo aleatoriamente. Nós temos aqui um modelo, né? E para finalizar essa aula, temos aqui uma pergunta, né? Considerando os ensinamentos do Sermão da Montanha, não julgar, buscar a Deus, a porta estreita, o sábio construtor, como a aplicação prática desses princípios pode moldar uma cosmovisão cristã autêntica e desafiar as noções contemporâneas de sucesso e justiça? Queria escutá-los. E aí? Como que tudo isso vai moldar, vai desafiar as noções de sucesso e justiça que nós temos hoje? Sendo referência de coisas boas, né? Sim, de certa forma, sim. Mas você viu que Jesus falou que não basta ser referência. Vale muito a intenção também, né? Às vezes eu sou referência, mas com outras intenções. Mas é um caminho. Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Irmã Carla, irmã Patrícia. Alguma colocação? Não? Tá certo, pessoal. Eu acredito que vocês devam, né, uma dica que eu dou, assistam essa aula novamente, façam anotações, é muito conteúdo, né? E aí, vocês tentem refletir nessa questão, porque ela é muito importante, né? Eu quero concluir essa aula dizendo, né, que Mateus, ele faz a ponte, né? Ele traz para nós uma ponte teológica e messiânica, ele apresenta Jesus como cumpridor da lei e aquele que dá uma continuidade à lei. A genealogia de Jesus vai legitimar sua natureza divina e humana, né? Tudo o que aconteceu com Jesus, da sua infância até a sua morte, conforme nós veremos, é o cumprimento profético para identificar a pessoa de Jesus como Messias e Rei. E o Sermão da Montanha, ele traz para nós os princípios do reino dos céus, que são o código ético nosso hoje, né? E assim, eu concluo essa aula, tá bom? Espero que vocês possam
escutá-las novamente assim que eu subir na plataforma, vocês possam colocar os comentários, né? E que Deus abençoe e até a próxima, né?